Dando seguimento ao manejo do paciente com dor torácica na sala de emergência, aqui à minha direita eu quero que vocês vejam quais são as causas mais comuns e mais importantes de dor torácica na sala de emergência que precisam ser consideradas pelo médico que está atendendo o paciente. E nós dividimos de uma maneira prática esses doentes em dois grandes grupos. São aqueles que teriam doença cardiovascular e aqueles que não teriam doença cardiovascular. Dentro daqueles que têm doença cardiovascular, nós teríamos o grupo isquêmico com doença arterial coronária e o grupo não isquêmico. No grupo isquêmico, nós temos a chamada síndrome coronariana aguda, que representa o universo de pacientes com infarto agudo do miocárdio e os pacientes com angina instável. Já no grupo não isquêmico, nós estaríamos falando da pericardite, da aortopatia aguda, das valvulopatias mitral e aórtica e da embolia pulmonar. Relembrando a vocês que as aortopatias agudas e a embolia pulmonar são doenças de alta mortalidade e que requerem um atendimento rápido, diagnóstico rápido e eficiente para o início do tratamento. E a mesma coisa se aplica às doenças cardiovasculares de causa isquêmica, ou seja, a angina instável e o infarto agudo do miocárdio. Nas doenças não cardiovasculares, nós dividimos em digestivas e outras. E entre as digestivas, as mais comuns são as dores torácicas causadas pelo refluxo gastroesofagiano ou o espasmo do esôfago, pela úlcera péptica, pela colilitíase. E no grupo das doenças não digestivas e não cardiovasculares, nós estaríamos falando então dos quadros de ansiedade, que são extremamente comuns, do pneumotórax e das doenças músculo-esqueléticas. Relembrando a vocês, mais uma vez, é preciso frisar que a síndrome coronariana aguda é a forma mais comum daquela tríade de nosologias de alto risco de mortalidade e falando também da embolia pulmonar e da dissecção aguda da aorta. Esse é um slide que vocês estão vendo aqui à minha direita, muito interessante, é um estudo de mais de 10 mil pacientes em 10 hospitais dos Estados Unidos da América, hospitais públicos, privados e universitários. E esses 10 mil pacientes foram avaliados porque procuraram a sala de emergência com dor no peito. Desses 10.689 pacientes, 17% deles, um pouco mais de 1.800 pacientes, tiveram no final da sua investigação um diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Vejam vocês que a metade deles tinha um infarto agudo do miocárdio e a outra metade tinha angina instável. O interessante desse estudo foi que nem todos os pacientes foram avaliados de uma maneira apropriada. E muitos, então, foram liberados para casa sem ter sido submetidos às avaliações tradicionais para diagnóstico da síndrome coronariana aguda. Aqui eu nomeio o eletrocardiograma seriado e a dosagem seriada dos marcadores de necrose miocárdica. E vejam vocês por esse slide que tanto no grupo de pacientes que tiveram um diagnóstico final de infarto agudo do miocárdio, como naqueles com diagnóstico final de angina instável, aproximadamente 2% de cada grupo não tiveram o seu diagnóstico identificado na sala de emergência. Esse diagnóstico foi feito posteriormente, quando esses doentes foram solicitados a retornarem à sala de emergência para uma avaliação final. Esses 2% de pacientes representam um número considerável de casos dentro daquele universo de 4 a 6 milhões de atendimentos emergenciais nos Estados Unidos.